Propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? A igreja. Não, peraí. Já acordaram? Eu creio que sim, estamos ministrando ao Senhor, né, até agora. De novo, propósito eterno de Deus é... Gente, tem muita gente calada, não sabe? Vamos de novo, quero ouvir a igreja. Para o louvor da sua glória. Vamos lá, Romanos 8, 28 e 29. Eu creio que tem pessoas aqui que não conhecem, não é? E pode ser que tenha até alguém que esqueceu. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. É importante, você que está aqui, você que nos visita, né, nesta manhã, que você saiba que tudo que ministramos está em acordo com a Escritura Sagrada, com as Escrituras judaico-cristãs, com a palavra de Deus. Diz a palavra, todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa palavra propósito é a chave. Mostra que Deus tem um propósito, não é isso? Deus tem um propósito. E todas as coisas que acontecem na vida daqueles que amam a Deus estão, não é, cooperando, não é, para que este propósito de Deus esteja sendo realizado. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus, gente? Uau! Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios capítulo 1, rapidamente, versículos 5 e meia dúzia. Diz a palavra que o Senhor, né, ele nos predestinou. Para quê? Para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Somos filhos de Deus adotados por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Agora o versículo meia dúzia diz o quê? Para quê? Para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Esse amado na sua Bíblia está em letra maiúscula ou minúscula? Por que está em letra maiúscula? Porque está se referindo a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Tá certo? Então, não é, nós, lá atrás, não é, já começamos, né, a ter um entendimento sobre isso, que Deus, na realidade, né, em relação a essa palavra referente
ao seu propósito. Ele prepara pessoas que creem nele, que são chamados de qualidade. O que mais? Unidade e quantidade. Essa deve ser a família do Senhor. A família do Senhor, ela tem que ser uma família que tenha qualidade. O que faz a qualidade da família de Deus? Nós vimos no versículo 29. Se você voltar lá, quiser olhar, por favor, querido, volta para os irmãos aí. Você pode voltar na sua Bíblia. Para quem não está com Bíblia, pode acompanhar aí a nossa projeção. Diz que nós deveremos ser formados ou conformados à imagem de quem? De quem? De Jesus, do Filho. A imagem de Jesus tem qualidade ou é uma imagem sem qualidade? O que é que vocês acham? Que Jesus, não é, a pessoa de Cristo, ele tem qualidade, sim ou não? Tem qualidade. Mas ele diz que é uma família aonde ele é o primogênito. Se ele é o primogênito, fala de uma família e fala de unidade. Essa família tem que ser uma família que tem unidade. Agora, de quantos filhos? 10, 50, 1000, 1 milhão? De quantos filhos essa família é composta? De muitos. Muitos fala de quê? Quantidade. Esse é o propósito eterno de Deus. Tá certo? É dele. Esse propósito é dele. Agora, ele espera que nós estejamos vivendo aquilo que faz parte do seu propósito. Que nós, se somos declarados filhos de Deus, porque cremos no nome de Cristo Jesus, ele espera que estejamos dentro desse padrão. Só que, na realidade, queridos, Deus é um inimigo. É um vermezinho, mas é um inimigo que se levanta, na realidade, para criar problemas com relação ao propósito que Deus tem no seu coração. Deus, então, ele cria seres que são a imagem dele. Porque a imagem de Jesus, queridos, quando fala da imagem de Jesus, Jesus, ele tem a imagem do Pai. Ele tem a imagem de Deus. Jesus, ele se fez carne, é Deus que encarnou na terra. Se encarnou como homem, como eu e você, ser humano. Entende? Só que, preste atenção, Jesus, ele encarnou, mas Jesus não teve pecado. Jesus, ele fez uma declaração, eu e o Pai somos um. Diz, quem vê a mim, vê o Pai. Os judeus acharam que Jesus estava blasfemando, tentaram apedrejar Jesus por causa dessas declarações, porque ele sendo homem, não é? Na figura humana, ele se declarava Deus. E isso é um mistério tremendo. A coisa que o inimigo mais quer, esse inimigo que eu falei, que ele mais deseja impedir, é que as pessoas na terra, que o ser humano reconheça isso. E Deus, para ter essa família, ele então criou um ser semelhante a ele, porque para ser da família de Deus, tem que ser semelhante a Deus. Existem características divinas que ninguém pode ter.
Só Deus tem. Deus, ele é todo-poderoso, não é? Onipotente, onisciente e onipresente. Isso é Deus, todo-poderoso, sabe todas as coisas e está em todo lugar. Mas Deus tem várias outras características e ele criou o homem, o ser humano, com essas outras características. Uma delas é santidade. Deus criou o homem para ele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É o que declara o Senhor no livro de Gênesis. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não tinha o quê? Pecado. Por quê? A qualidade na qual o homem foi criado era a qualidade de ser a imagem de Deus. Uma qualidade perfeita. Agora, queridos, como eu falei com vocês, Deus tem um inimigo. Ele não pode destruir Deus, ele não pode vencer Deus, mas ele pode querer impedir que aquilo que Deus criou seja completo, seja de uma forma perfeita até o fim, todas as coisas, e ele luta para isso. Ele quer, de alguma forma, prejudicar Deus, causar tristeza no coração de Deus. Ele não pode destruir, mas pode entristecer. E uma coisa que ele, na realidade, faz, que ele trabalha, é justamente para impedir que o propósito eterno de Deus alcance o máximo de filhos, o máximo de pessoas, o máximo de seres que possam realmente estar enquadrados dentro desse propósito eterno. E Deus, então, ele cria o homem, ele faz o homem à sua imagem e semelhança e dá livre-arbítrio a esse homem. Ele deixa o homem escolher, tomar decisões. E Satanás, então, ele pega isso e faz o quê? Ele vai buscar trabalhar nesse homem que foi criado com a qualidade de Deus. Então, ele quer destruir essa qualidade, para que, destruindo a qualidade, a família de Deus, que tem que ter qualidade, que tem que ser semelhante ao Senhor, semelhante a Deus, então isso seja destruído. E aí ele usa a sua estratégia. Qual é a estratégia satânica? A estratégia satânica é tentação. Tentar ao pecado. Então, ali, no Éden, diz a palavra que Satanás, então, né, usando ali a serpente, ele tenta a mulher, engana. A mulher, ela faz aquilo que Deus disse para não fazer, porque o que é o pecado? O pecado, queridos, tem pessoas que nomeiam o pecado apenas com as suas obras, com os resultados do pecado. Então, pecado é adulterar, pecado é enganar as pessoas, pecado, então as pessoas nomeiam, mas pecado é tudo aquilo que na realidade não está em acordo com a vontade de Deus. Tudo que fazemos em desacordo com a vontade de Deus é pecado. Então, queridos, Satanás entra por aí e ele leva o homem a fazer aquilo que Deus tinha declarado contrário à sua vontade, que era o homem comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque ele deu a ordem para o homem: olha, se você comer do fruto dessa árvore, então você vai morrer. E o que é que o homem faz? Levado
por essa tentação do fruto. O fruto tinha características assim bem específicas, você pode ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. O homem, então, é tentado e come desse fruto. E aí, Deus disse que ele teria um resultado. Quem comesse o fruto, seria a morte. E foi o que aconteceu. A partir daí, o homem, então, ele perdeu essa qualidade, porque ele agora não era mais a imagem de Deus, ele não era mais semelhante ao Senhor, ele deixou de ser santo, ele não tinha pecado, mas no momento que ele desobedeceu, ele então passou a ser pecador. E o homem pecador passou a gerar pessoas, seres, filhos, conforme essa imagem agora deformada, que não era mais a imagem de Deus. Bom, e aí então, Deus, como ficou? Deus sempre tem os seus planos, as suas formas de fazer as coisas. Deus, então, entrou com o plano B. O plano B de Deus para gerar novamente filhos conforme a sua imagem e semelhança foi enviar Jesus à terra. Por isso a grande importância de Jesus Cristo. Jesus, ele veio como homem, só que foi tentado de toda maneira. Só que Jesus não pecou. Jesus cumpriu todo o propósito de Deus para a sua vida, cumpriu toda a missão de ser o Salvador do homem, de vencer o diabo, de vencer o pecado, de vencer a morte, e assim o fez. E a partir dessa condição, ele se tornou o segundo Adão. O primeiro Adão foi enganado. O primeiro Adão, quando eu digo Adão, eu estou me referindo aqui a ser criado. Eva foi enganada, Adão pecou, mas o segundo Adão veio e não pecou. E então o Senhor começa a gerar filhos espirituais de Deus. E aí estamos nós aqui. Filhos espirituais de Deus adotados. Fomos adotados por Deus. Porque só existe um filho de Deus unigênito, que é Jesus. Tá certo? Todos nós fomos enxertados nessa família por adoção. Mas somos filhos de Deus. Fomos assim. As pessoas costumam dizer, mas eu também sou filho de Deus. Não. Pode ser criatura. Filho é aquele que foi gerado. E nós fomos gerados em Cristo Jesus, no Espírito. Estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, queridos, nós falamos sobre a família de Deus, nós falamos sobre o propósito de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Segundo o que Deus colocou, Ele espera que aqueles que fazem parte da sua família, eles tenham qualidade, eles tenham unidade e que eles tenham o quê? Quantidade. Satanás, ele vai se opor totalmente para que nós não tenhamos essas coisas. E aí é onde nós precisamos, na realidade, primeiro, ter entendimento, termos luz, termos visão, termos revelação disso,
que nós estamos enquadrados no propósito eterno de Deus. E para nós estarmos sendo aprovados, né, na nossa chamada, é necessário que nós tenhamos, né, como igreja, a qualidade de sermos semelhantes a Cristo Jesus. Essa é a maior qualidade que existe. De ser criado, ser semelhante a Jesus. E Satanás, ele vai se opor tremendamente, terrivelmente, com todas as suas forças, com todas as suas hostes, com tudo aquilo que ele possui de ódio, de força, de poder, embora isso não chegue aos pés daquilo que Deus tem, mas ele vai buscar levar você a não caminhar nessas três situações. Então, a primeira qualidade. Irmãos, quando falei Abraão aqui, já estou entrando em outra meditação aqui. Quando Adão perdeu a qualidade? Diga. Quando foi? Quando ele teve relação sexual com Eva? Sim ou não? Estou perguntando porque tem muita gente que acha isso. Quando foi, queridos? Quando ele desobedeceu ao Senhor. Deus nos deu sua palavra. A Bíblia Sagrada, ela contém a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, na Escritura. Os mandamentos de Deus, tudo que Deus deseja como um guia da nossa vida, está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos e luz ilumina. Se você quer caminhar no escuro, é só você não considerar a palavra de Deus, não considerar a Escritura Sagrada. Se você quer caminhar na luz, vendo as coisas, à medida que você dá um passo depois do outro, se você quer fazer isso, querido, só tem um jeito. É através da Escritura Sagrada. Hoje o ataque de Satanás à Escritura Sagrada é terrível. Ele tenta levar o homem a estar vivendo uma vida completamente descrente da Escritura Sagrada. E aqueles que creem, ele procura levá-lo a desviar da Escritura. Essa semana, pregando o Evangelho para algumas pessoas, fiquei surpreso. A maioria das pessoas abordadas, elas eram desviadas. A maioria. Não eram incrédulos, desviados. Em vários lugares. Pessoas de diversos níveis, desviadas. Então, queridos, quando você declara Jesus na sua vida, a batalha continua. Você pensa que o inimigo desistiu de você? Nós vivemos numa batalha constante, cada momento da nossa vida. Satanás não quer que você tenha a qualidade de ser semelhante a Jesus. Ele não quer. Ele vai fazer tudo para que você peque, para que você não seja uma pessoa santa. Tudo ele vai fazer. E nós já temos outros inimigos também. A carne, o mundo, que cooperam tremendamente para nos desviar justamente desse alvo de sermos a imagem de Jesus. Porque ser a imagem de Jesus é o alvo da nossa vida. Eu não sei qual é o alvo da sua vida.
Mas se não for esse alvo, alguma coisa está errada na sua vida espiritual. O seu alvo tem que ser, eu quero ser semelhante a Jesus. Ah, mas eu não sou perfeito, irmão. Sim, quem é humano? Ninguém. Mas o Senhor trabalha em nós, nos aperfeiçoando através das circunstâncias, através de coisas que nós achamos terríveis, através de provas. A prova está doendo, dói. Mas é uma oportunidade de você se conformar. Conformar é tomar forma. De você se conformar com Jesus. Ser a imagem de Jesus na terra. Então nunca murmure, mas glorifique a Deus. Exalte ao Senhor pelas provas. Pode doer, mas diga obrigado, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que todas as coisas, cooperam. Quando a gente não tem essa visão, nós vemos as coisas como monstros. Nós vemos as coisas como Deus esqueceu de mim. Nós vemos as situações assim. Deus não está preocupado comigo. Deus está longe, Deus dorme. O que adianta servir a Deus passando por essas coisas? Você não conhece a minha vida. Você não sabe como eu fui criado, os problemas que eu tive na infância. Queridos, todas as coisas na sua vida é para preparar para você para ser um bom combatente da fé. Todas as coisas cooperam. Ou você crê nisso ou você não crê. Você enfrenta problemas diversos. Né? Acontecem as enfermidades. Vem. As pessoas se levantam contra nós no trabalho, na empresa, se levantam contra nós nos quartéis, se levantam contra nós na vizinhança e até na igreja. Tem pessoas com dificuldades de caráter, espiritualmente falando. Em todo lugar, você vai enfrentar problemas, você vai enfrentar situações, mas Deus deu a você um potencial. Deus deu para você o Espírito Santo, que te capacita a vencer todas as coisas. Deus deu a você a condição para você tomar posse daquilo que Ele deu como promessa na sua vida. Deus, Ele diz que você é mais do que um vencedor, mais do que uma vencedora. Isso é mentira? Deus é infiel? É história em quadrinhos que são colocadas aí nas bancas de jornal? Não, querido, é a palavra de Deus. Deus, Ele fez de você, Ele não vai fazer, Ele fez de você que está em Cristo mais do que vencedor. Agora, você precisa assumir aquilo que você é em Deus. Se você não assumir, se você não tomar posse do alvo, que é ser semelhante a Jesus, você vai ser simplesmente um religioso, uma pessoa religiosa, frustrada, depressiva, uma pessoa que, na realidade, vive mais pelas circunstâncias do que pela fé. Porque a palavra de Deus é que o justo ele vai viver, não é pelas circunstâncias. Pedro olhou para as ondas, para o vento e afundou. Quanta gente hoje se diz cristã está afundando. Tem gente aqui afundando. Porque, na realidade, a fé é uma fé superficial. Mas eu quero dizer para você, você hoje pode se levantar.
Você hoje pode transformar a sua vida. Você hoje pode ser uma pessoa que Deus vai se agradar de você e vai levar você a uma condição conforme o coração dele. E não é de perdedor, não é de fracassado, mas é uma condição aonde você vai olhar para frente e vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, gente? Toma posse disso. Você pode todas as coisas, você pode vencer qualquer problema. Eu não sei o problema que você está passando, mas uma coisa eu sei, que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você o quê? É esse Deus, irmão. Esse Deus é que você um dia declarou Ele como Senhor da sua vida e Ele tomou você na sua mão. Você não está só. Você não está desamparado. E você tem a imagem do Senhor. Se você crê em Deus, você não pode perder, você não pode deixar que o inimigo vença essa batalha. Você tem que ser como Jesus. Jesus enfrentou todas as coisas na terra piores possíveis. Perseguição desde que nasceu. Criancinha lá, os pais de Jesus já tiveram que sair para outro lugar por perseguição. Os irmãos de Jesus não criam nele. Cidade que Jesus viveu, ele não pôde fazer muitos milagres ali, por quê? Porque não creram, não tiveram fé. Jesus andava com pessoas sempre tendo gente para o acusar, para pegar, como nós falamos, pegar no pé de Jesus. Jesus enfrentou tudo, até próximo à sua morte, as piores situações, a ponto do seu suor ser transformado em gotas de sangue. Queridos, você tem que ser assim. Enfrentar todos os inimigos, todas as situações às vezes terríveis, mas você crê que o Senhor está contigo e que você vai passar por todas essas coisas, e você sempre será mais que vencedor por aquele que amou a você, o Senhor Jesus. Entregou a vida por você, para que você tome a vida dele e viva. Queridos, Deus quer destruir a santidade da sua vida. Tá certo? E como, o inimigo aí, tá amarrado. Sai! Arreda, né? O inimigo, ele quer destruir a sua santidade. E ele trabalha. E ele está trabalhando forte. Ele trabalha forte, ele sopra assim como ele soprou algumas coisas no ouvido lá, de Pedro. E Pedro falou com Jesus e Jesus percebeu. O vermelhinho está aí. Arreda, Satanás. Fora! Fora, Satanás. É assim que você tem que fazer. Toda vez que você perceber que o Espírito Santo te revelar, te mostrar que o inimigo está atuando em alguma coisa, em algum lugar, de alguma forma, a palavra é resistir, e ele resista. Resista o diabo. O diabo é poderoso, mas o Espírito que está em você é muito mais poderoso do que o que está nele. Muito mais. Você pode ser uma pessoa de carne e osso,
mas dentro de você habita o poder dos poderes. Dentro de você habita o Todo-Poderoso. Eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada, mas você tem que estar em obediência. Se você estiver vivendo para ser como Jesus, nada e ninguém vai poder vencer você. Não é por causa da nossa humanidade, mas é por causa do poder que Deus colocou em nós. Amém? Queridos, então vamos entender isso. Ele trabalha na mesma estratégia hoje que trabalhou sobre Eva lá atrás, sobre o ser humano lá no paraíso. A mesma estratégia. Qual foi? A tentação. Ele tenta você de todo jeito, para que você tome posições, para que você caia na tentação. E no momento que você cai em tentação, você peca. E no momento que você peca, é um problema. Porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Amados, Deus nos capacita a vencermos as tentações. Deus nos ajuda a vencermos as tentações. A escolha de quem é? É nossa. Se eu quero cair em tentação ou não. Se eu não quero cair em tentação, eu vou tomar várias posições na vida para evitar essa queda. Então, o que acontece, querido? Hoje, infelizmente, boa parte da igreja está sucumbindo às tentações. O inimigo coloca tentações de todo tipo. A palavra, lá em Tiago, diz que somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Você conhece as tuas cobiças, tuas fraquezas espirituais? Conhece? Uns têm tendência, à área do sexo. Aí você tem que vigiar o quê? Os seus olhos, teu coração. Porque os apelos hoje são muito grandes. Satanás tem colocado, todo o seu exército espiritual e humano, aqueles que servem a ele, para trabalharem de forma tal para envolver as pessoas nessa área. Então, hoje, na realidade, os filmes, os programas de comédia, programas de auditório, novelas, em todas as idades, de criança, eu tenho visto hoje, antigamente, os desenhos animados, os personagens ali dos desenhos, eles tinham uma figura que o corpo não era muito bem feito. De repente, de um tempo para cá, você começa a perceber nos desenhos animados o formato, principalmente do corpo de personagens femininas. Como o formato está bem arredondadinho, dentro de uma posição impressionante. Você vê a diferença. Quem viu no passado, quem vê hoje, percebe claramente a diferença.
Está passando aí esse filme agora, Incríveis 2. Que tem, né, a mulher é elástica, o homem é forte, tem os 2 filhos, uma filha e um filho pequeno. Tem um desenho desse aí, acho que é Os Incríveis. Como é que é? Os Incríveis, não é isso? Dá uma olhada ali, gente. Dá uma olhada para o corpo da esposa mamãe. Presta atenção. Desperta. Queridos, os seus filhos hoje são bombardeados por isso. Que na realidade eles comecem já um namoro. Qual o namoro? Os filmes, normalmente, americanos, no primeiro encontro, se conheciam e tal, pintou o clima, já iam para o relacionamento íntimo, para o relacionamento sexual. O primeiro encontro era assim. Prestem atenção, né? Quem já assistiu ou continua assistindo, preste atenção que isso é o que mais tem. Incitando a um relacionamento íntimo. Hoje, os adolescentes não estão longe. As crianças são bombardeadas de todo jeito. As igrejas hoje, né, o namoro, né, chamado namoro, né, aquele período de conhecimento, né, que nós entendemos assim, de compromisso, ele é totalmente regado a sexo. As pessoas saem das reuniões, como essa aqui, e já vão sair para motéis, já vão sair para, que nem dizem, para pegação. Amados, santidade ao Senhor. É isso que Deus quer, santidade. Como estão teus olhos? O que teus olhos têm contemplado? Quais os filmes? Quais os programas? Porque isso entra e ele está trabalhando forte. Ele está trabalhando forte. E cada vez mais a sociedade está ficando corrompida, até chegar a uma Sodoma completa. E estamos caminhando para lá. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus tem os seus filhos na terra. Por mais que a humanidade fique corrompida, Deus tem os seus santos, aqueles que o amam, aqueles que são separados para Deus, aqueles que são separados do pecado. Então não aceite o pecado como sendo uma coisa natural na sua vida. Ah, irmão, eu sou pecador. Não, querido. Você foi pecador. O pecado na sua vida tem que ser um acidente. E falando de pecado, pecado dos crentes, pecado da igreja, adultério, terrível, tá certo? Assassinato, nunca pensar nisso. Roubo, mas maledicência, tá certo? Mentira, inveja, ciúme, glutonaria, pecadão hoje. Crente não come, verdade? Não. Crente não fuma, não bebe, não joga, não adultera, mas come. Isso é antigo, ó. Bom, surgiu aí, né, a operação de redução de estômago. É a salvação para muitos, mas a salvação devia ser, se arrepende.
se arrepende. Sabe por quê, queridos? Quando nós somos a imagem de Jesus, o Espírito Santo, ele enche a nossa vida. Essa é outra fórmula para não pecarmos, para não cairmos em tentação, resistir ao diabo, sim. Agora, se encher do Espírito Santo é a chave. E quem tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito. E uma parte desse fruto é domínio próprio. Então precisamos, queridos, tomar cuidado hoje para não sairmos dessa qualidade que Deus deseja de nós. Amém? Avareza. Quantas pessoas hoje recebem o máximo de Deus para o seu sustento, para manter sua condição, mas dão o mínimo para Deus, porque são avarentos, não abrem a mão para abençoar os irmãos, para abençoar a obra de Deus. Deus fala de manter a obra, para que haja mantimento na minha casa. Então é muito importante, irmãos, que a gente vigie. A avareza sempre foi quando Deus mandava levantar alguém para a obra. Lá atrás, quando foram levantados aqueles auxiliares de Moisés, os homens de verdade, uma das condições era que aborrecesse a avareza. Na igreja, para levantar alguém de Deus, uma das condições é que não seja avarento. Sabe por quê? O avarento, ele é idólatra. Um cristão não pode ser idólatra. O cristão tem que ser livre, sabendo que quem sustenta a sua vida é Deus. Tem gente que se tiver com R$500, R$1.000 no bolso, está duro. Eu estou duro hoje, porque ele fica inseguro, porque tem um Deus, Mamon. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, queridos, essa corrupção que está aí, vocês acham que é por causa de quê? Por causa de quê? Corrupção. Quanto os nossos políticos ganham? Qual o salário deles? Dos juízes? Qual o salário deles? As regalias, mas querem mais. Deus quer uma qualidade dos seus filhos serem semelhantes a Jesus. Não tinha onde reclinar a cabeça. Era livre, totalmente livre, porque ele sabia que o Pai estava cuidando dele. Se você sabe que Deus está cuidando de você, nunca você vai ser avarento. Porque ele é capaz de multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão. Se ele alimenta uma multidão com nada, o que é? Puxa vida, gente, o que são 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Alimenta o quê? Para o glutão não alimenta nem um dia. Meu Deus, esse é o Deus que te chamou para filho. Esse é o Deus que te chamou para filha. Porque você teme alguma coisa. Confie em Deus. Você acha que um pai, como um ser humano, ele não deixa faltar as coisas para o filho? Ser humano normal, né? Vamos dizer assim, que é mau, diz a palavra. Quanto mais o Deus que te ama, que te chama, te capacita, ele vai deixar faltar alguma coisa para você? Amados, condição 1, condição 2. O ataque à unidade. A palavra de Deus diz que ele busca provocar, né, aquilo que faz parte das obras da carne, Gálatas 5, né? Fala das obras da carne, inimizade. Então,
aqui tem uma relação, olha só, inimizade, ciúme, inveja, contenda, divisões, tudo isso quebra a unidade que Deus colocou para que nós, como família, vivêssemos nela. Deus é um Deus de unidade, é uma família, irmão, somos uma família. Mas, irmão, o irmão lá é da denominação da estrela que caiu do céu. Poxa, denominação? Brincadeira. Irmão lá da denominação Deus Todo-Poderoso. Ah, tá bom, mudar o nome. Mas esse irmão mente. Eu trabalho com ele. Mas eu não falo que ele é de outra denominação. Meu irmão, quantas igrejas o senhor tem? Quantas igrejas? As portas do inferno não prevalecerão contra quem? Minha igreja. O Senhor só tem uma igreja, só tem uma família. Se faz parte da família, você tem responsabilidade. Como é que um irmão tem problema com o outro? E ceia. Participa da mesa do Senhor. Às vezes, um senta de um lado, outro senta do outro. Queridos, tudo que o diabo quer fazer é levar você a ter problema com teus irmãos. A começar em casa. Como é que estão os relacionamentos em casa? Porque na nossa casa, não é? Nós somos irmãos, não é? A gente, muitas vezes, nas cerimônias de casamento, né, da bênção ali, nós fazemos um momento onde a ceia é celebrada. Por que a ceia é celebrada? Porque a ceia, ela fala daqueles que têm compromisso com o Senhor, que são, antes de serem marido e mulher, eles são o quê? Irmãos. Não é assim? São irmãos. Como é que está, meu amado, casado, o relacionamento com a sua irmã, esposa? Esposa, e você com relação ao seu irmão, marido, filhos, como está o seu relacionamento com seus pais? Pais, seus relacionamentos com seus filhos? É um relacionamento da família de Deus ou é um relacionamento da família mundana? Como está o seu relacionamento com os irmãos do corpo? Aqui e fora. Como está? O diabo trabalha, ele quer quebrar, ele quer arrebentar com a unidade do corpo. É irmão com problema com o outro, irmão que não fala com o outro, irmão que não suporta o outro. Olha as mutualidades. Irmão que não suporta o outro. Quando suporta esse irmão, pô, aquele irmão lá é antipático pra caramba. Será que é? Já teve gente que veio falar comigo, pô, Marcão, achava você, cara. Pô, parecia que você era assim, era assado, era isso, era aquilo. Pô, agora te conhecendo, eu vejo que não tinha nada a ver, veio te pedir perdão. Está perdoado, irmão. Mas não conhece. Às vezes nós temos antipatias por pessoas que nós não conhecemos. E são pessoas que vão nos abençoar depois, são pessoas que nos amam. Tem gente que é meio esquisitinha mesmo, assim, você olha e parece que a pessoa é antipática mesmo, né? Aquela pessoa fechada e tal. Mas, queridos, não quer dizer que essa pessoa não tem amor. Entende isso? E tem outros que têm antipatia de graça. O que é de graça? Acha, a pessoa às vezes não tem nada disso. Ao contrário, a pessoa às vezes é risonha e tal. Pô, não gosta daquela pessoa, esquisito. Não é? Não se relaciona. Amados, nós precisamos entender uma coisa, nós somos um.
Jesus, em João, no capítulo 17, ele diz que ele e o Pai, né? A trindade de Deus, ela é uma. E ele ora para que sejamos um, assim como Deus é um. Pai, Filho e Espírito Santo. Temos que ser um, não podemos estar divididos, né? Você anda aí por aí, pelos vários grupos, briga de ministério, briga de liderança, briga de não sei de quê, e um não fala com o outro, e o coral não fala com o maestro fulano de tal, ou então com o grupo jovem, porque é isso, porque é aquilo. Gente, é uma guerra. Nós não podemos andar assim. Se você hoje está assim na sua casa, se arrependa. Se você hoje está assim no meio do corpo, se arrependa. Porque senão, querido, como você vai dizer que faz parte da família de Deus? Como você pode dizer que é filho ou filha de Deus, vivendo assim, que você está enquadrado dentro do propósito eterno de Deus? E por último aqui eu queria falar sobre, né, aquilo que o inimigo trabalha com relação à quantidade. Uma das coisas que a gente hoje percebe muito claramente é quão pouco a igreja trabalha para proclamar o Evangelho. Eu já falei aqui já ministrei aqui sobre alguns motivos porque a igreja não proclama. Graças a Deus eu tenho visto alguns irmãos se despertarem para isso. Tem irmãos hoje que, graças a Deus, estão evangelizando diariamente. Têm trabalhado para proclamar a palavra. Têm criado estratégias. Por quê? Porque, na realidade, queridos, quando você começa a trabalhar, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar revelações, Deus vai te levar em lugares. Às vezes você está indo para um lugar que você não era nem aquele lugar que você gostaria de ir, de estar, mas às vezes por causa de uma responsabilidade, de alguma situação, você vai. E às vezes vai chateado e tudo, mas quando chegar lá, é ali, Deus tem uma pessoa esperando você, ou mais. Tem uma pessoa esperando para ouvir você falar de Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos, estar atentos, primeiro com a missão tem que estar dentro de nós. Você vai na padaria, você tem que ir com a missão. Você tem a missão, chega lá, tem a caixa, chega lá, tem atendente. Você vai em qualquer lugar do comércio, você tem que ir com a missão dentro de você. Vai no mercado, tem lá a caixa, tá certo? Você tem que ir pronta para transmitir Jesus. Ah, irmão, eu prego pela minha vida. Irmão, se fosse só isso, Jesus, ele não abria a boca. Nós precisamos ter contato com a palavra. Nós estamos aí conversando aí, Modesto, eu e outros irmãos, estamos conversando. A gente quer espalhar o nome de Jesus, espalhar a palavra, né? A intenção é no mundo todo, né, Modesto? Essa é a intenção. Estamos orando, trabalhando para isso. Em breve a gente deve estar colocando para vocês aí um encontro, para quem quiser participar. Mas nós temos um alvo. Graças a Deus a igreja tem, né? Alguns irmãos têm despertado para cuidar das pessoas, para apacentar, enfim, glória a Deus. Outros ainda não se despertaram para ser pais e mães espirituais. Em nome de Jesus, que abra o teu coração, para isso Deus quer te usar. Muitos filhos vão estar chegando, precisando de pais e mães. Então, você que ainda não se despertou para isso, por favor, em nome de Jesus,
Esteja pronto, abra o teu coração. Essa é a vontade de Deus, fazer discípulos. Agora, para fazer discípulo, tem que ganhar a pessoa, tem que tirar a pessoa do império das trevas. Isso vem pela palavra, pela proclamação da palavra, pela evangelização. É assim que, na realidade, uma pessoa que está em trevas pode enxergar a luz. Não existe outra forma. É pela palavra. Não são os anjos que proclamam, tem que ser eu e você é que precisamos proclamar a palavra de Deus. Então, irmãos, mas a igreja tem dificuldade de proclamar a palavra, tem dificuldade de anunciar a palavra. Tem aí redes sociais, você pode anunciar a palavra de diversas maneiras. E eu quero, irmãos, dizer para você, se você faz parte do propósito eterno de Deus, uma das coisas é que Deus quer uma família de muitos filhos. Quantos filhos você tem buscado alcançar na sua vida? Quantos filhos de Deus estão aí bebendo, se prostituindo, vivendo uma vida completamente marginalizada? Quantos filhos estão assim? É só olhar para a sua vida. Quem era você no passado? Olhar para as pessoas que você conhece, que foram transformadas pelo poder de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o quê? Hein? Poder de Deus. Para quê? Para a salvação. O Evangelho liberta. Conhecereis a verdade. A tua palavra é a verdade. É assim, queridos, que funciona. As pessoas só vão se converter se ouvirem a palavra. É isso que diz Romanos 10, a partir do versículo 9 lá. É isso que a palavra de Deus declara. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Precisa ouvir, precisa ter contato com a palavra. Então, queridos, Deus quer muitos filhos. Como você tem cooperado com Deus nesse propósito? Ou será que você está deixando o diabo te paralisar, fechar a tua boca, ou a tua carne? Na realidade, o que tem acontecido com você? Então, querido, propósito eterno de Deus, você está dentro dele? Você está dentro do propósito eterno de Deus? Qualidade, santidade. Estou me afastando do mal, me afastando do pecado, não aceito pecado. Mas, Senhor, pequei. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu vou confessar, eu vou me arrepender. Eu não quero, porque isso não mais faz parte da minha vida. O pecado não terá domínio sobre vós. É palavra de Deus. Como está a sua unidade? Como está a sua casa? Como está você com o corpo de Cristo? Como está você em relação à unidade? Tem semeado ou está vivendo inimizade, divisão, facção? Como está a sua proclamação? Como está o seu evangelismo? Para que as pessoas recebam Jesus. Queridos, Jesus está voltando. Deus tem um propósito. O propósito eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes ao seu primogênito Jesus, para o louvor da sua glória. Vamos fechar os olhos. Eu quero que você agora faça uma avaliação pessoal. Você está falhando em uma dessas situações? Você tem buscado andar em santidade?
tem buscado andar em unidade, mas não está proclamando o Evangelho como deveria, como o Senhor pede? Como está você em relação à unidade? Como está a sua casa? Divisão, briga, separação, dentro do coração. Às vezes separação não aconteceu, mas ela está dentro do coração. Existe dentro do seu coração alguma coisa com relação a isso? Como está a sua proclamação? Você tem proclamado em todo lugar, em todo tempo? Eu sei que tem algumas pessoas que são acomodadas com relação a essas coisas, mas tem outras que querem ter uma mudança. E como nós falamos aqui no início dessa reunião, Deus está neste lugar. Esse Deus que está aqui é um Deus que quer que você faça parte desse propósito que Ele tem. Ele chama, Deus chama todos os povos, todas as nações, todas as pessoas, em todo lugar. Deus está falando. E você talvez não tenha ouvido, nunca tenha despertado, mas hoje Deus está falando com você, que você precisa ter uma mudança radical na sua vida, com relação à sua vida espiritual, sua vida cristã. Você precisa ter uma mudança radical. Existem pessoas que muitas vezes, nos apelos, elas vêm à frente, mas continuam a mesma coisa, porque não fazem para mudar. É algo que acontece no momento. Deus toca, Deus fala aos corações. E Deus está falando ao teu coração nessa hora. Jungle.